dia, crianças! Estão preparados para mais uma aula de História com a professora Rosane? Peço para que vocês peguem os livros de História, sentem nas suas cadeirinhas e vamos começar a nossa aula. Hoje vamos estar estudando sobre as primeiras trocas comerciais. Vamos entender um pouco da unidade 2 do nosso livro, chamado O Início do Comércio. Vocês vão ver que nós estudaremos o capítulo 1 dessa unidade e agora vou pedir para que vocês abram na página 42 e 43 do livro de vocês. Tempo. Para que vocês encontrem essas páginas. Gente, na página 42, nós temos o Mapa Mundi. Esse Mapa Mundi, ele vai contar um pouco. Se a gente observar, a gente vai entender um pouco da origem da agricultura e da criação de animais a partir de 8.000 antes de Cristo. Vocês vão ver aonde se deu a origem de cada um desses elementos que nós temos na página 42. Por exemplo, o algodão, o arroz, a aveia, a batata e assim por diante. Peço que vocês observem e analisem aí os continentes e a origem desses produtos em cada continente. Com base nisso, eu pergunto: o que era cultivado no território que hoje corresponde ao Brasil? Vamos observar aí onde é que se localiza o nosso Brasil. O Brasil está localizado na América e mais precisamente na América do Sul. E se observarmos, veremos que a origem do nosso material de agricultura é exatamente a mandioca. Questão 2. Se você fizesse uma viagem no tempo e quisesse consumir arroz, para que época e local teria de ir? A gente vai ver que o arroz teve origem na Índia e na Ásia. Então, agora a gente vai começar a entender um pouco como se deu as primeiras trocas comerciais. E para isso, eu vou começar a perguntar, a lançar a vocês a seguinte pergunta: o que é comércio? Qual é o sentido, qual é o significado dessa palavra? Se vocês observarem na telinha, vocês vão perceber que o comércio é uma atividade que consiste em trocar, vender ou comprar produtos. A origem do comércio se deu há muitos e muitos anos atrás. E agora a gente vai entender como é que o comércio se tornou a ser o que ele é hoje. Quais foram suas origens que levaram ao comércio se tornar o que temos hoje em nossa cidade, em nosso meio. Hoje a gente vê que quando precisamos ou desejamos comprar algo, a gente pode ir às feiras, supermercados, lojas, shoppings ou até mesmo utilizar lojas virtuais. Para pagar por um produto, a gente pode usar dinheiro, cheque ou cartão de crédito, não é mesmo? A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo para que chegássemos a essa prática de utilizarmos o cartão de crédito, de utilizarmos aquela maquineta, né, que insere o cartão de crédito, de utilizarmos as transferências bancárias que são realizadas nos bancos, enfim. Vamos entender um pouco como é que tudo isso começou. Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência
e cultivavam apenas os alimentos necessários para seu sustento. Aí eu pergunto, gente, o que é agricultura de subsistência? Vocês já ouviram falar nisso? Gente, agricultura de subsistência é o cultivo de alimentos apenas para o seu sustento. Então agora eu trago para vocês alguns produtos utilizados há cerca de 6.000 anos. Olha os produtos que eles produziam, que eles plantavam, que eles consumiam. Aqui nós temos o couro vinha dos animais, que podiam ser feitas roupas, podiam ser feitos os calçados. Nós tivemos também a produção, nós tivemos também a utilização de grãos, de frutas, da carne e esses grupos produziam, plantavam. Existiam grupos que tinham mais o couro, outros pescavam mais o peixe, outros disponibilizavam mais da carne. Começaram a perceber que podiam ali estar realizando uma troca um processo chamado de troca direta. É onde eu pego um produto e troco por outro, que não necessariamente seria o dinheiro. Ainda não existia o dinheiro. Então, por conta disso, eles pegavam, por exemplo, 1 quilo de peixe, só que na época também não existia essa ideia de quilo. Vamos supor que eles queriam trocar 3 peixes por um pedaço de carne. Eles acabavam fazendo essa troca. Então, essa era a chamada troca direta. Aqui, acompanhando o texto na telinha, vocês podem ver que o aumento das trocas favoreceu também o surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio. Neste período, ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas passaram a ser produzidas com o objetivo de troca. Então, de início, eles consumiam esses produtos aqui e também trocavam. Ou seja, observem que era apenas que eram apenas alimentos para estarem ingerindo, para estarem comendo. Só que o aumento dessas trocas foram dando novas perspectivas para essas pessoas, elas foram tendo novas ideias. Então, isso foi o que favoreceu o surgimento de uma troca voltada para materiais produzidos com a argila, com a madeira. Neste período, as ferramentas, os utensílios de cerâmicas e vestimentas passaram a ser produzidos com o objetivo de troca. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho, enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a produzir tecidos ou a cuidar dos animais. Então, foi-se havendo um processo de organização para que o processo de produção tivesse um aumento cada vez mais abrangente e eles fossem cada vez mais conseguindo materiais diversos. Porque se antes eles tinham só as frutas, com o sistema de troca, eles poderiam estar adquirindo os utensílios, como a panela de argila, poderiam também variar o cardápio de alimentação, estar trocando por outros tipos que no grupo deles não tinham. Então, foi aí onde se começou a ter essas primeiras noções de comércio. Foi a partir da necessidade de se ter um produto e é que eles conseguiram produzir e depois trocar por outro. Nós tivemos com isso uma trocas e valores.
aqui a gente vai ver que de início não se tinha muito essa noção de que um produto tinha mais valor do que outro. Por exemplo, a minha aluna, vou escolher uma das alunas, a Isabelle. Digamos que a Isabelle vai querer comprar uma bicicleta para ela com R$ 1. Vocês acham que a Isabelle pode comprar uma bicicleta com R$ 1? Não, tia, não, porque a bicicleta vale muito mais do que R$ 1. Então, de início, eles não tinham essa noção. Eles trocavam um produto por outro que tinha bem mais valor, que levava muito mais tempo para ser confeccionado, para ser plantado, enfim. Então houve aí uma mudança nessas trocas, né? Eles começaram a perceber os valores. Por exemplo, se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava, irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Então foi a partir dessa observação que eles foram delimitando novas formas de estar trocando. Eles foram avaliando o que levava mais tempo produzir e o que não levava, e consequentemente aquele que levava mais tempo para chegar no seu resultado, ele tinha mais valor do que aquele que era obtido de forma mais rápida. Então aí a gente tem outros tipos de materiais, que é o caso dessa imagem aqui, foi um dos primeiros tipos de sapatos produzidos com couro, e aqui nós temos um cesto feito de fibras. Gente, o desenvolvimento humano, ele é tão espetacular que existe uma linearidade que a gente precisa entender. A gente viu que o ser humano começou a produzir seus materiais, eles começaram a praticar agricultura de subsistência, que era adquirir seus produtos para garantir a sua sobrevivência. Depois, eles começaram a produzir em grandes quantidades, o que permitiu trocar por outros produtos. E depois dessas trocas, eles perceberam que essa troca já estava muito abrangente e necessitava de uma organização mais detalhada que fosse responsável por garantir um processo mais sério. Por exemplo, a priori, as sementes de trigo serviam como uma espécie de moeda. Aqui nós estamos falando do surgimento da moeda, porque antes a gente só tinha a troca de um produto por outro, mas já estava difícil saber ou se ter um produto, era necessário encontrar alguém que tivesse interessado pelo meu produto para que eu pudesse adquirir aquele outro, né? Só que depois houve a presença das sementes de trigo. As sementes de trigo serviram como uma espécie de moeda naquele tempo. Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico. Isso foi dando uma dinamização no processo, e com o passar dos tempos, as trocas comerciais deixaram de ser diretas. Agora vocês vão assistir um pouco de um vídeo que eu trouxe. Prestem bem atenção. É o vídeo da Patrulha do Saber, chamado A Origem do Dinheiro, desenho animado.
o que você vai querer hoje? Eu quero pirulito, bala, chiclete, espelho moleque. Nossa, vai gastar bastante dinheiro, hein? Quanto você tem? Eu tenho tudo isso. R$1? Mas não dá nem pra comprar tudo que você quer? Que tal um pirulito e umas balas? Puxa vida, viu? Esse negócio de dinheiro é só pra complicar a vida da gente. Pra quem inventaram o dinheiro? Já sei, vou ligar para a patrulha do saber. Eles vão me explicar? Alô, Amanda, é você? Tudo bem? Amandinha, eu queria saber se vocês podem me explicar por que inventaram o dinheiro? Tudo bem, mas não precisa gritar, tá? Nós vamos pesquisar para você. O que está acontecendo aqui, Amanda? Uma nova aventura, Dudu. Essa parece ser bem legal. Vamos pesquisar como se origina o dinheiro e por quê. Uhul! Esse vale mesmo a pena. Até eu fiquei curioso agora. Vamos pesquisar no computador onde devemos ir para saber mais sobre isso. 1 e 2, 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 1 e 2. Computador? O que é isso? Olá, crianças. Estou ensaiando para o torneio de dança do planeta informático. Descobri que adoro dançar, sabiam? Que bom, computador. Fico feliz por você. E agora, você pode nos ajudar? Temos de achar um planeta para pesquisarmos a origem do dinheiro. Pronto, achei o planeta que está precisando mesmo inventar o dinheiro. Está uma bagunça lá. Aqui estão as coordenadas para chegar rapidinho nele. Que ótimo, computador. Com isso aqui, a gente chega logo, logo lá. Vamos lá, computador. Prepare-nos para a nossa aventura. Pronto, Amanda. Vamos embora que estou ansioso para começar essa nova missão. Vamos! Oh, boa. Esse computador é muito engraçado, mas ele faz o trabalho direitinho. Estamos quase chegando. Oba, não vejo a hora de conhecer mais o planeta e outra civilização. Já estamos, Amanda. Que planetinha legal! Mas veja, por que todos estão carregando coisas pesadas para lá e para cá? Ei, Dudu, vamos estudar a vida do planeta antes de fazermos contato? Vamos ficar invisíveis e acompanhar a população. Boa ideia, Amanda. Então, trouxe um cachorro para trocar com o meu tripato? Sim, mas você só trouxe um. Meu cachorro vale uns 3. Vai ter que buscar mais. Buscar lá longe? De novo? Vai fazer uma bela compra com tudo isso, hein? Pois é, eu estou precisando comprar mais terra. Espero que aceite. Senão, vou ter de voltar com todo esse peso por aí. Eu estou voltando. Já tinham muito burrasco lá no mercado. Que sacrifício. Nossa, Dudu, precisamos ajudar. Esse povo está sofrendo para fazer as trocas e sobreviver. É verdade, Amanda. Ei, somos da paz. Temos uma ideia para ajudar vocês. Olha, alienígenas! Vocês podiam explicar o motivo de estarem com tanto peso para lá e para cá? Esses ETs não sabem de nada, né, Zuko? Nada de nada. Vamos começar do começo? Zuko! Acabaram os ovos! Precisamos de mais! Não tem um cachorro para trocar? Puxa, vou falar com o Trécio, que tem tripatos para fazermos uma troca. Comigo foi parecido, só que minha mulher queria roupas. E a dona Tutira, que costura, não precisava de ovos, mas de um cachorro para cuidar da casa dela e comer os restos de comida. Então, decidi trocar meus tripatos por um cachorro. E assim, eu posso depois trocar por roupas. Mas agora eu vou ter de voltar para casa com ele embaixo do braço e trazer mais. Eu vou ter de
cachorro para fazermos a troca depois. Que sofrimento, hein? Sempre é assim. Alô? Não é mais fácil fazer a troca agora e depois o seu amigo leva os tripatos que faltam? Ah, tá. Depois ele esquece, como é que eu vou cobrar? Mas vamos fazer um vale. Ele assina e depois você pode cobrar com tranquilidade. É só escrever aqui vale 2 tripatos e assina embaixo. Uau! Isso é uma revolução! É 10! Nossa, vai mudar todo mundo! Esse valezinho está sendo um sucesso, não é, Dudu? Sucesso absoluto, Amanda. Ei, e quando que aparece o dinheiro? Ei, você me deu vales e agora não tem mercadoria pra entregar, é? Desculpe, é que eu me animei e só tem mais vales do que podia cumprir. Esse negócio de vales não adianta nada, então. E agora eles não podem regredir, Dudu. Temos de encontrar a solução. Verdade, Amandinha. O que podemos fazer? O que está acontecendo aqui? Esse aqui, senhor Justiceiro, soltou mais vales do que pode pagar. Esse negócio de vales não adianta nada. Não, não, não. Não podemos regredir. Esta ideia revolucionou a nossa economia e facilitou muito a vida das pessoas, que podem trocar esses vales pelas coisas que precisam sem ter de fazer trocas complicadas. O que precisamos é de uma fiscalização, uma centralização que valide os papéis. Eu mesmo posso fazer isso. Seria uma honra, senhor. Que bom, Dudu. As coisas se resolveram sozinhas. É verdade, Amanda. Graças àquele senhor ali. Vamos estudar de perto mais uma vez, sem chamar atenção. Vamos, Dudu. Então eu fico responsável por seus vales que dizem que você tem esses bens. E assim você pode negociar esses vales que são oficiais e todos confiam. Se precisar de mais vales do que você tem, as pessoas concordaram que eu posso fazer empréstimos. Depois você devolve o que emprestou. Nossa, Amanda, você viu? O vale agora é quase dinheiro. Tem uma instituição central que comprova que tem fundos. E cada papelzinho daqueles tem valor realmente comprovado. E as pessoas podem levar no bolso. Não precisam ficar mais trocando por coisas desajeitadas. Sim, Dudu. Eles nem querem mais receber em mercadorias. Todos querem um papelzinho liberado no banquinho, que facilita a vida de todos. Vamos lá, Dudu. Vamos parabenizar o seu Juciro. Olá, senhor Juciro. Acompanhamos o seu progresso aqui e viemos parabenizar a todos. No nosso planeta, chamam de dinheiro esses papéis que representam um valor garantido pelo governo, ou no caso aqui, garantido pelo senhor. Dinheiro, hein? Bem, é um nome. Vou dar sua sugestão ao povo. Que interessantíssima essa invenção do dinheiro. Realmente é muito importante. E se não existisse, teriam de inventar. Já pensou? Ter de andar com uma vaca nas costas sempre que for comprar coisas? Verdade, Amanda. Então, Lisbela, foi assim que o planetinha criou seu próprio dinheiro. Nossa, não é que o dinheiro é muito importante mesmo? Agora que eu entendi a importância do dinheiro para a sociedade, eu vou gastar sem reclamar. Não. Isabela, você tem que aprender a guardar, sabia? Aí se você não tivesse gastando tudo, quando fosse comprar doces, não ia se decepcionar. É verdade. Vocês têm algum conselho para mim? Que bom que você perguntou, Lisbela. Temos dicas sim. Guarde sempre 10% de tudo que você ganhar, Lisbela. Se você puder guardar mais, melhor. Tem gente que consegue guardar 30% de tudo que ganha. Assim, pode parecer que na hora você ficou com pouco e vai voltar. Mas se você insistir, quando o tempo passar, você sempre terá dinheiro. Uma outra dica. Além de poupar dinheiro, você pode usar alguma habilidade que você tenha. Comprar matéria-prima e transformar em algo que valha mais do que antes, ganhando assim mais dinheiro. Assim, você pode fazer planos e até se tornar uma pessoa
investida na vida. Isso é um bom começo. E sempre que precisar de um dinheiro guardado numa urgência, procure recolocar o que pegou depois. Nossa, quanta informação importante. Vou começar a cuidar do meu rico dinheirinho. Obrigada! Crianças, então aqui a gente finaliza a nossa apresentação do conteúdo de hoje e agora vocês vão fazer a atividade escrita. Um forte abraço e qualquer dúvida podem me chamar no privado. Tchau!